Agora vamos gravar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 14 de Marcos, no versículo 34, diz assim: Diz-lhes, a minha alma está numa tristeza mortal, fique aqui e vigiai. Ele está falando para os discípulos que foi lá, né? Que ia chegar o pessoal que ia prender ele, né? Então ele já sabia tudo que ia acontecer, então ele falava para os discípulos vigiai, né? Porque ele era mais preocupado que às vezes o pessoal vinha bastante policial e gentaiada com tocha, com tudo, e podia pegar um deles também, né? Então ele falava vigiai. E no capítulo 14 do versículo 35 diz assim: adiantando-se algumas pessoas, alguns passos, prostou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele esta hora, né? Que a hora estava muito difícil, né? E no versículo no versículo 36 diz assim: ele falava apai, apai, suplicava ele, tudo tu é possível, e afaste de mim este cálice, contudo não seja a vossa, não faça o que eu quero, senão o que tu queres. Quer dizer, ele ia fazer a vontade do Pai, né? E Jesus fala assim, no versículo 37 diz assim: em seguida foi ter com seus discípulos e achou-o dormindo, e disse-lhe: Pedro, Simão, dorme, não podeis vigiar uma hora, pelo menos uma hora, né? E no capítulo 38 diz assim: vigiai e orai para que não entres em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sempre você tem que orar pelo espírito para você ter bastante firmeza no que você pensa, no que você fala, para a proteção de Deus, né? E no versículo 39 diz assim: afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Tudo que ele falou na primeira palavra, ele falava que não seja a vontade dele, né, mas a vontade do Senhor, né? Ele era o próprio, mas ele falava, já estava dizendo que com Deus, né? Porque ele fazia a vontade do Pai, né? E voltando, achou de novo dormindo, porque seus discípulos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E no versículo 31 fala assim: e voltando pela terceira vez, disse-lhe: dormi e descansai, basta, veio a hora que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele está dizendo, né? E no versículo 42 diz assim: Marcos escreveu e fala assim, a Bíblia Sagrada diz assim: levantai-vos e vamos aproximar-se do que me há de vir, a que vai de me entregar, né? E ainda falava quando chegou Judas Iscariote, um dos 12, e com eles um bando armado de espadas e cacetes, enviando pelos sumos sacerdotes e os escribas e os anciãos. Eles que falaram: vão prevenido, porque o homem é brabo, a coisa lá não é pouca não. Aí veio, ninguém sabe a quantia, mas deve haver mais de 30, né, desse povo assim, para poder pegar ele, né? E no capítulo
14, no versículo 44, diz assim: Orai, o traidor tinha-lhe dado o seguinte sinal: aquele que eu beijar, ele é, prenda-o e levai com cuidado. Levar com cuidado, de ter, tinha tanto medo que podia, mas Jesus não veio para a guerra. Ele veio para a paz, pelo amor, para entregar, para explicar a vontade do Pai, a verdade dele, que ele era o próprio Deus, né? Ele veio para explicar, mas eles não entenderam, não. Então, é o que aconteceu. A gente tem que refletir, porque foi muito cruel o que aconteceu. E nosso Deus, ele sofreu pela salvação de nós, né? De todo aquele ser humano que nasce aqui na terra. Depois que ele veio, tudo será salvo por ele, né? Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 45 diz assim: E assim que eles se aproximaram, Jesus disse, Rabi, e Jesus disse, aproximaram de Jesus e disse, Rabi, e o beijou. Rabi é que o Judas Iscariote que falou, Rabi, e beijou nosso Senhor Jesus Cristo para ele saber quem que ele era, né? E lançaram-lhe em as mãos e o prenderam. Pegaram nas mãos dele uma corda, né? Amarraram e prenderam. Um dos sacerdotes tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Quer dizer, ele pegou a espada, Pedro, né? Pegou a espada e tirou a orelha de um filho do sacerdote que estava junto. Aí o que Jesus vai falar? Olha o que ele vai dizer, né? Ele vai curar, vai pegar a orelha do cara no chão e vai curar, e eles não vão entender que ele era Deus, né? Porque se eles entendessem que pegou a orelha lá no chão e colocou do mesmo jeitinho que era e parou de sair sangue e a pessoa ficou curada, ficou mais bom do que a outra orelha dele, eles têm que entender, mas ele é o Senhor, ele é Deus, não vamos pegar, não vamos fazer nada para esse homem não. Olha o que eles fizeram. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhe, como é bom, como um bandido seste com espada, cacete para prender-me, pensando que ele era bandido, né? No capítulo 49 diz assim, entretanto todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendeste, mas isso acontecerá para que se cumpra as escrituras. Ia cumprir que eles iam prender nosso Senhor mesmo, já. E no versículo 50 diz assim, então todos abandonaram e fugiram. Quer dizer, os 12, né? Inclusive esse que denunciou nosso Senhor Jesus Cristo, que traiu ele também e saiu. Ele podia sair junto com eles, mas ele saiu de lado e correu também, porque podia complicar a coisa para ele também, né? E no versículo 51 diz assim, e seguiu-se um jovem coberto somente de um pano de linho e prenderam. Quer dizer, tinha um jovem lá que estava só de pano de linho e saiu correndo, né? E foram prender ele, mas ele correu, não dava para prender. E nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, e no capítulo 52 diz assim, no versículo 52 diz assim, lançaram-lhe a si o pano de linho, escapou-lhe e despedidos, e saiu correndo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi preso pela salvação de nós dos pecados. Como nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele ama todos vocês. Vocês amam demais Jesus Cristo e Ele te ama. Ele nos salva. Amém?